boa tarde. Gostaria de convidar todas as pessoas que estão neste momento a assistir-me para orarmos a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que neste momento toques nos corações de cada um de nós. Precisamos da tua unção, precisamos da tua presença, precisamos, ó Senhor, que toques nas nossas vidas de uma maneira muito especial. Senhor, te pedimos, ó Deus, que os nossos corações sejam realmente ungidos com o teu Espírito Santo, Senhor. De modo que possamos receber inteiramente, completamente a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos estado a estudar a palavra de Deus, tendo começado esta manhã, e nós lemos 3 passagens das Escrituras. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, que diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A segunda passagem é 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que diz: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, ou de uma mente sã. E a terceira passagem das Escrituras, como base, foi 1 João capítulo 4, versículo 18, que diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Quando estamos a enfrentar esta situação dramática, diria, em que cerca de 1/3 da população mundial, provavelmente mais, estão neste momento retidos nas suas casas por causa do coronavírus, o Covid-19, que se tornou uma pandemia à escala global e que neste ano de 2020 está realmente a causar problemas à vida das pessoas. Na nossa igreja também, como acontece com a maior parte das igrejas, as pessoas não estão a ter possibilidade de vir à igreja e, portanto, nós estamos a pregar. Eu fiz questão de todos os cultos, nós vamos estar a fazer um stream no Facebook, pelo menos, e também a gravá-los, de modo a que nós possamos alimentar o corpo de Deus, alimentar a Igreja de Jesus, alimentar as ovelhas do seu pasto, que são os santos do Senhor, relacionados de alguma maneira com a New Song Ministries em Benoni. Eu sou o Dr. Fernando Silva, sou o pastor principal da igreja e é um prazer tê-lo conosco nesta série de programas. Nós iremos ter programas diários, portanto, você poderá, o irmão ou a irmã, poderá ligar e aceder a esses programas. O primeiro aspecto que é importante mencionar relativamente a esta mensagem, o título da mensagem é Fobia ou Temor de Deus? Como responder aos imprevistos? E esta manhã foi apenas uma introdução e esta mensagem vai entrar um pouquinho mais naquilo que é o tema em si. É, portanto, a primeira mensagem e o título desta mensagem é O Medo de Temer a Deus. Uma das áreas que é muito importante abordar é a área da inteligência emocional. Eu vou explicar o que é que significa esta inteligência, este termo de inteligência emocional, e que os cristãos chamam de coração, ou seja, são as coisas do coração e, portanto, a importância desta inteligência emocional. Relativamente às coisas do coração, que os círculos académicos chamam de inteligência emocional, é preciso definir-se
E Brandão e Câmara definem esta inteligência emocional da seguinte maneira. Eles dizem que a inteligência emocional é um termo para organizar e descrever todas as capacidades humanas e não uma referência a um produto que existe dentro do cérebro. É um potencial que permite a um indivíduo ter acesso a formas e pensamentos apropriados a tipos específicos de conteúdos. Relacionado com a dimensão do interior do ser humano, esta envolve três aspectos fundamentais: a inteligência emocional, a inteligência interpessoal e a inteligência interpessoal. No entanto, o mais importante para o nosso estudo é apenas a inteligência emocional, relativamente à qual Brandão e Câmara explicam que existem 5 habilidades de modo peculiar que são construídas na inteligência emocional e que são as seguintes. A primeira é o autoconhecimento. É uma capacidade que nós temos de conhecermos as nossas próprias emoções. E relativamente ao autoconhecimento, Brandão e Câmara afirmam que consiste em reconhecer um sentimento quando ele ocorre. Ou seja, quando nós temos um sentimento, somos capazes de reconhecer que estamos emocionados, que sentimos alguma coisa. Consiste ainda na capacidade de controlar sentimentos a cada momento e que é fundamental para o discernimento emocional e para a autocompreensão. Portanto, este é um aspecto muito importante. Nós nos conhecemos a nós mesmos, conhecermos as nossas emoções, conhecermos as nossas fobias, os nossos medos, o que nos faz feliz, o que nos faz contentes. Quando a pessoa é incapaz de observar os verdadeiros sentimentos, acaba por ficar à mercê desses mesmos sentimentos. Portanto, ou seja, é necessário nós sermos capazes de observar como é que nós estamos a sentir-nos e tentar perceber porque é que nós sentimos isso dessa maneira, com essa intensidade. Brandão e Câmara afirmam ainda que as pessoas mais seguras acerca dos seus próprios sentimentos são melhores pilotos das suas vidas, tendo uma consciência maior de como se sentem em relação a decisões pessoais. Em segundo lugar, existe o controlo emocional, ou seja, saber lidar com as próprias emoções. No que diz respeito ao controle emocional, Brandão e Câmara explicam que saber lidar com os sentimentos para que sejam apropriados é uma aptidão que se desenvolve na autoconsciência quando a pessoa tem controle emocional apurado, é capaz de se confortar a si mesma, ou seja, de livrar-se da ansiedade, da tristeza, da irritabilidade, que a incapacitam e trazem resultados de fracasso. Em oposição, quando as pessoas não são aptas a lidar com os sentimentos, vivem constantemente lutando contra o sentimento de desespero, enquanto outras se recuperam mais rapidamente dos reveses e das perturbações da vida. Ou seja, o modo como cada indivíduo, como cada pessoa se resolve relativamente aos sentimentos que tem, às suas emoções, vai determinar se a pessoa vai demorar mais tempo a sair do desespero, a sair dos reveses, a sair desses sentimentos de perturbação interior no coração, ou se não, portanto, então tudo terá, portanto, as duas opções estão ligadas ao modo como nós sabemos ou não sabemos lidar com esses sentimentos negativos, essas emoções mais difíceis. Em terceiro lugar, existe a automotivação. Saber como motivar-se a si mesmo é muito importante. Quanto à automotivação, Brandão e Câmara argumentam que esta consiste em saber adiar a satisfação e conter a impulsividade. De acordo com Brandão e Câmara, a automotivação é a capacidade de ter autocontrole emocional, de estar em estado de fluxo que possibilite excepcionais desempenhos, ou seja, estarmos ligados. Neste caso, as pessoas que têm essa capacidade tendem a ser mais produtivas e eficazes
em qualquer atividade que exerçam. Em quarto lugar, é necessário identificar as emoções das outras pessoas, nas outras pessoas. Neste caso, Brandão e Câmara explicam também que outra área da inteligência emocional é saber-se identificar as emoções nas outras pessoas. Esta capacidade é a empatia, ou seja, é uma outra capacidade que se desenvolve na autoconsciência emocional e é uma aptidão pessoal fundamental. Assim, as pessoas empáticas estão mais sintonizadas com os subtis sinais do mundo externo que indicam o que os outros precisam ou que os outros desejam ou querem. E, portanto, esta capacidade de nós identificarmos as emoções das outras pessoas ajuda-nos a perceber como é que elas estão a sentir-se, o que é que elas desejam, se elas estão a aprovar ou não estão a aprovar alguma coisa que estamos a fazer, por exemplo. E em quinto lugar, é necessário também abordar esta questão, mas nas relações interpessoais. E neste caso é preciso saber lidar com os sentimentos das pessoas. Uma coisa é identificar, como vimos no ponto anterior, outra coisa é saber lidar com esses sentimentos que as outras pessoas, as emoções que as outras pessoas têm. Relativamente a saber-se lidar com os sentimentos das outras pessoas nas áreas dos relacionamentos, Brandão e Câmara são da opinião que a arte de se relacionar é, em grande parte, a aptidão de lidar com as emoções dos outros, ou seja, as aptidões que reforçam a popularidade, a liderança e a eficiência intrapessoal são precisamente a capacidade de saber-se lidar com os sentimentos das outras pessoas. Eles dizem o seguinte: as pessoas excelentes nessas aptidões dão-se muito bem em qualquer coisa que dependa de interagir tranquilamente com os outros. Essas pessoas, portanto, são estrelas sociais, são pessoas que têm uma habilidade muito especial em qualquer circunstância serem capazes de se relacionar e de identificar a situação portanto, emocional em que os outros estão envolvidos. Já um outro autor, chamado Gandra, afirma que a competência da inteligência emocional inerente ao ser humano está associada à capacidade de livre-arbítrio, segundo a qual a mente não pode ser vista como um todo, mas como algo que seria composto pela cognição, entendida como pensamento, pelo afeto, onde se situam as emoções, e também pela motivação. Assim, torna-se necessário abordar as seguintes e diversas vertentes relacionadas com a inteligência emocional. Essas vertentes da inteligência emocional são as seguintes. Primeiro, as pessoas têm sentimentos. Penso que essa é uma coisa que todos nós sabemos. Aristóteles afirmou o seguinte: qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Assim, é legítimo colocar-se a questão de se saber para que servem as emoções do ser humano ou as do coração, conforme é chamado no registro bíblico, portanto, na palavra de Deus. Em segundo lugar, é importante percebermos que existe um cérebro emocional. Coleman afirma haver um cérebro emocional. No processo de explicar a utilidade das emoções, Antoine de Saint-Exupéry afirmou que é com o coração que se vê corretamente e o essencial é invisível aos olhos. Eu vou voltar a repetir esta citação por considerar que é bastante importante. É com o coração que se vê corretamente. O essencial é invisível aos olhos. Ou seja, o ser humano tem a capacidade inata de apreender uma realidade invisível e imperceptível aos sentidos naturais que lhe vem do coração.
Por vezes, essa capacidade manifesta-se como um amor altruístico que aparenta ser irracional do ponto de vista intelectual. O terceiro aspecto é a emoção e o psiquismo. Portanto, está relacionado com estes dois aspectos do ser humano. De alguma maneira, a emoção e o sentimento tornaram-se extraordinariamente essenciais ao psiquismo humano. Assim, perante o impasse, o ser humano utiliza a emoção interior do coração para tomar uma decisão que a razão não consegue compreender nem explicar. Consequentemente, Coleman afirma que uma visão da natureza humana que ignore o poder das emoções é lamentavelmente míope. De acordo com Coleman, a própria denominação Homo sapiens, a espécie pensante que somos nós, seres humanos, é enganosa à luz do que hoje a ciência diz acerca do lugar que as emoções ocupam nas nossas vidas. Por isso, quando o ser humano precisa plasmar as suas decisões e as suas ações, a emoção acaba por ter mais importância do que a própria razão. O resultado implícito deste raciocínio é que se torna necessário repensar que valor deva ser atribuído à razão quando comparada com o da emoção. Como diz Coleman, fomos longe demais quando enfatizamos o valor e a importância do puramente racional, ou seja, daquilo que se mede com o coeficiente de inteligência na vida humana. Isto porque, afinal, para o bem ou para o mal, quando são as emoções que dominam, o intelecto não pode nos conduzir a lugar nenhum. Quer dizer, quando a pessoa está debaixo de uma emoção extraordinária, a razão deixa de existir, a pessoa age sem qualquer domínio sobre a sua própria razão e, portanto, age com o coração, age ou para o bem ou para o mal, portanto, mas age emocionalmente, age de uma maneira quente, como se costuma dizer, e, portanto, não consegue de forma alguma raciocinar, enfim, em termos normais. Tendo estabelecido este assunto da inteligência emocional, devemos abordar a seguir, a questão do medo ou fobia, que pode ser racional ou irracional. E, neste caso, nós precisamos, antes de mais, abordar alguns aspectos e que são importantes para se perceber do que é que nós estamos a falar. Em primeiro lugar, portanto, vamos falar sobre o significado do medo e da fobia. Relativamente ao significado do medo e da fobia, Smith et al. Explicam que quase todas as pessoas experimentam medo como a fobia às aranhas ou ao Covid-19. Para a maioria das pessoas, as suas fobias são, portanto, quase irrelevantes. No entanto, muitas pessoas experimentam fobias irracionais, como o medo aos gatos pretos ou à sexta-feira, dia 13. Para o caso dessas pessoas, as fobias tornam-se severas e brutais, causando níveis de ansiedade tão elevados que acabam por interferir com a vida normal das pessoas. E por isso mesmo são chamadas de fobias. Isto é, o medo ou a fobia pode ser racional ou irracional, como se estuda a seguir. No primeiro caso, abordamos, portanto, primeiro o medo como um medo racional. Este destina-se a proteger o ser humano contra algum perigo iminente. Ou seja, as emoções servem como linhas mestras para se enfrentarem novas realidades e situações perigosas e inesperadas. Neste caso, a religião cristã fornece normas profundas de alinhamento ético. Ou seja, o ser humano tem alguma coisa dentro de si que é chamada a ética e
a ética está ligada à consciência e está ligada também à dimensão moral do ser humano. E, portanto, uma pessoa, mesmo incluindo um cristão, que não tenha uma vida ética correspondente àquilo que está escrito na palavra de Deus, essa pessoa tem uma vida espiritual, digamos, é coxo. Em termos emocionais, ele pode realmente ter alguma coisa que, enfim, até é de Deus, mas ele não consegue de forma prática aplicar os princípios morais que são implícitos também na palavra de Deus. A palavra de Deus não é apenas para nós experimentarmos, enfim, com pele de galinha, como se costuma dizer, ou seja, ficarmos todos emocionados. Não, a palavra de Deus tem uma dimensão racional que é altamente ética e, portanto, precisa de ser encarada dessa maneira, como uma norma de podermos viver a nossa vida diária com uma conduta correta, uma conduta que está condizente com a palavra de Deus. Neste caso, existem imensas palavras, porções das Escrituras, que nós podíamos referir como base. Por exemplo, Salmos, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. E, portanto, ou seja, diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os meus pés. Quando é que eu preciso de lâmpada? Preciso de uma lâmpada quando está escuro. E, portanto, é uma luz para o meu caminho. Exatamente, quando está escuro e eu estou a caminho em direção a algum sítio, pode ser perigoso. Eu posso magoar-me, posso cair. E, portanto, eu preciso de ter esta luz. E o Senhor, na sua palavra, nos explica que a sua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, é uma luz para o nosso caminho. Então, isto naturalmente tem a ver com as minhas ações, com aquilo que eu devo fazer, como deve ser a caminhada do meu coração no sentido ético, de modo a que eu possa ter uma consciência que funcione e também ter uma moral que se levanta e que me anima a prosseguir nessa própria caminhada ética, portanto. Há outras passagens das Escrituras, como 1 Reis, capítulo 8, versículo 25, Provérbios 6, 23, Isaías 42, 16, 51, 14, 60, 3, Jeremias 7, 29 e também Jeremias 31, 9, que se podem, ou que se devem traduzir por ações e reações expressas na conduta diária, na vida, na perspectiva cristã. Portanto, esse aspecto, esse alinhamento ético com as palavras de Deus, com aquilo que o Senhor nos ensina, deve, portanto, traduzir-se dessa maneira, por ações, reações expressas, portanto, na minha conduta diária. Neste sentido, as ideias religiosas provenientes da palavra de Deus apresentam um quadro de tendente hostilidade à cultura social do mundo, incluindo o próprio desacreditar do impacto dessa cultura no meio social e individual. É precisamente neste ponto que reside o valor especial das ideias religiosas. Isto quem afirmou foi Freud. De acordo com Freud, o valor particularmente especial das ideias religiosas está na hostilidade à cultura gerada pela pressão que a Igreja cristã exerce, pelas renúncias aos impulsos que exige. Ou seja, a Igreja cristã simplesmente hostiliza a cultura. E a cultura é algo passível de mudança. A cultura não é igual à fé. Há uma diferença fundamental entre crença e cultura, entre fé e cultura. Nós, como cristãos, nós cremos num Deus único, Yahweh, e
no nosso conceito teológico, nos nossos conceitos teológicos, nós não podemos, de forma alguma, aceitar que a cultura se sobreponha à fé, incluindo na própria política, relativamente às igrejas, por exemplo, como instituições religiosas. E eu dou um exemplo daquilo que pretendo dizer. Nós, como cristãos, e não só nós como cristãos, mas também outras religiões monoteístas, quando olham para a cultura de Abraão, bem, quase nem se sabe bem qual era a sua cultura. Portanto, isso não é praticado, nós não seguimos a sua cultura, nós nem sequer imaginamos que ela possa ser importante para nós. Já relativamente à fé, não. A fé de Abraão é abraçada pelos cristãos de uma maneira muito especial. E nós olhamos para a fé de Abraão como um exemplo a seguir. Daí que nós somos filhos de Abraão na fé. Portanto, somos filhos da fé de Abraão, da mesma fé de Abraão, do mesmo tipo de fé. E, portanto, a fé é exaltada. Porquê? Porque a fé tem um alcance eterno. A fé não é mutável. Existem determinado tipo de áreas que podem ser eventualmente mais ou menos alteráveis e que têm a ver com aspectos culturais que hoje, o que hoje é uma coisa normal, amanhã deixa de ser e portanto passa outra coisa a ser normal e o que hoje era normal passa a ser antiquado. Portanto, a cultura está sempre a mudar e por estar sempre a mudar não é alguma coisa que os cristãos, a que os cristãos se submetam ou entendam que seja assim tão importante. Para os cristãos, a cultura não é realmente muito importante. As tradições não são muito importantes, a não ser aquelas que se alinham com a fé. Aí sim, aí nós abraçamos esses aspectos. Se considerarmos que ir à igreja e cultuar juntamente com os nossos irmãos, levando a nossa Bíblia debaixo do braço para adorar a Deus, domingo após domingo, se isso é cultura, bem, então está bem, é um bom hábito, é uma boa tradição. Se considerarmos que em casa eu tenho o hábito de ler a palavra de Deus e de meditar nela e orar, também é uma coisa que pode ser considerada como a minha cultura. Mas isso não quer dizer que a minha fé seja igual à cultura. Não. Porque a cultura, esses aspectos culturais são meros elementos. Não refletem de forma alguma a cultura vigente, a cultura que está aqui à nossa volta. E como disse o apóstolo Pedro, como pregou o apóstolo Pedro na sua primeira mensagem, depois da experiência do Pentecostes, no dia de Pentecostes, ele dizia: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, ele identificou a cultura do momento como sendo uma cultura de perversidade, uma cultura que não agrada a Deus. E, portanto, da mesma maneira, nós também hostilizamos, portanto, aspectos culturais que são perversos, que, de acordo com a palavra de Deus, não refletem os nossos valores nem o nosso significado enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus. E, portanto, nós entendemos que é muito importante sempre colocar a cultura e todos os seus traços culturais no espelho que é a palavra de Deus. E quando nós passamos esses aspectos culturais por aquilo que diz a palavra de Deus, naturalmente que nós somos obrigados a responder de uma forma que ou hostilizamos ou simplesmente não aceitamos, ou talvez algum aspecto possamos aceitar. Mas, portanto, a cultura tem que sempre ser passada pelo crivo da palavra de Deus. Só assim nós, como cristãos, a podemos entender, a podemos aceitar.
Ou seja, Freud diz também o seguinte: caso imaginemos as proibições da religião cristã como abolidas, alguém pode então escolher um objeto sexual qualquer, para objeto sexual, qualquer mulher que lhe agrade. Pode matar o seu rival ou quem mais estiver no seu caminho, sem o menor escrúpulo. Pode também tomar qualquer bem de outras pessoas sem lhe pedir permissão. Que maravilha! Que cadeia de satisfações não seria então a vida? Ou seja, quando as leis de Deus são abolidas e impedidas de exercer o seu direito legítimo de reger a ética do coração humano, então desaparecerá o medo de pecar contra Deus. Esse medo é necessário. Chama-se temor de Deus. A Bíblia chama-lhe temor de Deus. Desaparecerão todas as restrições espirituais, incluindo as culturais. Mas nesse estado de perversidade moral, qualquer outro tem exatamente os mesmos desejos que eu e não me tratará com a mesma consideração do que eu a ele. Assim, e pelo menos no Ocidente, a cultura fortemente baseada nos ensinamentos bíblicos ainda tende a inclinar-se para a sobreposição desta sobre a natureza inata no coração humano e da própria natureza em geral. Como refere Freud, quem é ingrato, como é ingrato, como é míope, sobretudo aspirar a uma abolição da cultura. O que então resta é o estado de natureza e esse é muito mais difícil de suportar. Como Freud explica, é verdade que a natureza não exige de nós qualquer restrições dos impulsos. Isto é, a natureza permite-nos fazer o que quisermos. No entanto, eu refiro-me à natureza, física. Pela nossa natureza podemos fazer absolutamente o que bem entendermos. No entanto, é importante que se compreenda que a natureza tem a sua maneira especialmente eficiente de nos restringir, ou seja, a natureza consegue sempre maniatar-nos considerando-nos de modo frio e cruel, como diz Freud, talvez justamente nas próprias ocasiões da nossa satisfação. Consequentemente, Freud afirma que a natureza consegue restringir os nossos desejos e impulsos razoavelmente bem e, ao que parece, o fará muito melhor no futuro. De forma jocosa, Freud ilustra o seu ponto dizendo: aí estão os elementos que parecem zombar de toda a coerção humana. A terra que treme, a água que em rebelião inunda e afoga tudo, a tempestade que sopra tudo para longe, e aí estão as doenças. E por fim, o doloroso enigma da morte, para o qual até agora não se descobriu nenhum remédio. Eis o modo cruel como a natureza nos trata, a nós, os seres humanos, que enfrentamos todos esses problemas por ela causados. Com resignação, mas ainda assim com instinto de sobrevivência apurado, que finalmente nos parece unir. Face às hostilidades da calamidade, da fome e da peste, os seres humanos param quase toda a sua atividade como que num jejum ou numa atitude de ermitãos, fazendo das suas casas uma ermida até há pouco inimaginável. Ou seja, como está a acontecer connosco neste momento, com milhares, milhões de pessoas literalmente retidas nas suas próprias casas, com muita dificuldade de mobilidade para fora delas. E, portanto, nós estamos nessa situação. O segundo aspecto importante a mencionar é agora o medo irracional. No processo da queda da graça, do que a Bíblia afirma ser o homem interior escondido no coração, o ser humano foi atingido por um medo irracional do ponto de vista da fé. Este é um medo negativo, que paralisa.
Este tipo de medo leva a reações automáticas completamente irracionais. De acordo com Freud, um sentimento pode ser uma fonte de energia apenas quando é ele mesmo expressão de uma forte necessidade. Quanto às necessidades religiosas, parece-me irrefutável a sua derivação do desamparo infantil e da nostalgia do pai, despertada por ele, tanto mais que este sentimento não se prolonga simplesmente desde a época infantil, mas é duradouramente conservado pelo medo ante o superior poder do destino. Quanto à fobia, este é um medo intenso relacionado com alguma coisa ou alguma realidade que, afinal, apresenta apenas pouco perigo ou talvez nenhum perigo. De acordo com Smith et al., fobias e medos comuns incluem lugares fechados, alturas, conduzir na autoestrada, insetos voadores, cobras, agulhas. No entanto, você pode desenvolver fobias de praticamente qualquer coisa. Embora a maioria das fobias se desenvolva na infância, elas podem também desenvolver-se posteriormente. Smith e tal afirmam que, ao experimentar uma fobia, a pessoa pode até compreender que essa fobia é irracional, contudo, ainda assim não consegue controlar os seus sentimentos. Basta pensar numa situação ou num objeto que se teme, faz a pessoa ficar ansiosa e com muito medo. E então, se a situação realmente acontecer, o terror manifesta-se automaticamente de forma avassaladora. Essa experiência é tão marcante que, pela vida fora, a pessoa que sofre de fobias vai procurar evitar as situações que lhe causam essa fobia. Em segundo lugar, é necessário comparar o medo normal com a fobia irracional. Smith e tal são da opinião que, em situações normais, a experiência do medo é normal e necessária para servir como mecanismo protetivo ao ativar o sistema de alerta interior. Dessa forma, tanto a mente como o corpo ficam preparados para a eventualidade de terem de agir rapidamente. Porém, no caso das fobias, estas resultam de ameaças inexistentes e muito exageradas. Ter medo de um cão de raça, Doberman, que anda à solta, é absolutamente natural. Já ficar aterrorizado diante de um cachorrinho pequenino e inofensivo é irracional, como no caso de quem tenha uma fobia de cães. De acordo com Smith et al., o medo é normal na infância. Até aos 2 anos de idade, o bebê tem medo de objetos grandes, da separação dos pais, de estranhos e de barulhos. Dos 3 aos 6 anos de idade, a criança normalmente deixa esses medos e passa a ter medo de fantasmas, de monstros, do escuro, de dormir sozinho e de barulhos estranhos. E dos 7 aos 16 anos de idade, o adolescente passa então a ter medo de coisas mais realistas, como de se magoar, de doenças, de fracassar em frente de uma audiência na escola, por exemplo, da morte e de desastres naturais. Em terceiro lugar, existem diversos tipos de fobia. Smith e tal afirmam que existem 4 tipos de fobia. A primeira é a fobia aos animais, como cobras, aranhas e cães agressivos, por exemplo. A segunda é uma fobia ao ambiente natural, ao meio ambiente natural, como tempestades e o medo das alturas. O terceiro tipo de fobia é aquela relacionada com situações como atravessar um túnel ou de estar num espaço apertado. E a última é a fobia relacionada com sangue, como injeções ou lesões corporais, agulhas, doenças e procedimentos médicos, por exemplo. No entanto, existem fobias que não se encaixam nesta lista de 4 fobias comuns, atrás mencionadas, por serem de outra natureza.
Neste caso, existem as fobias sociais, também conhecidas como ansiedade e desordem social ou situação social experimentada na sociedade, e, por outro lado, uma outra é a agorafobia, que diz respeito ao medo de frequentar lugares públicos ao ponto de se experimentar ataques de pânico. Em quarto lugar, vamos agora abordar alguns sintomas de fobia. De acordo com Smith e tal, os sintomas de fobia podem variar entre sentimentos de profunda apreensão até a ansiedade que provoca um ataque de pânico. Existem sintomas de fobia. Primeiro, de natureza física, que incluem dificuldade respiratória, palpitação do coração, dor do peito ou senti-lo apertado, tremores, sentir-se tonto, agitação do estômago, suores frios ou quentes e a sensação de formigueiro com transpiração. Depois, existem outras fobias de natureza emocional que incluem sentir uma ansiedade ou pânico avassalador, sentir uma necessidade intensa de escapar, sentir-se irreal ou distanciado de si mesmo, sentir medo de perder o controle ou de ficar louco, sentir-se como se fosse morrer ou desmaiar, e mesmo sabendo que está a exagerar, sentir-se ainda assim impotente para controlar o seu próprio medo. Smith e tal explicam que os sintomas relacionados com o sangue, como injeções e lesões, são de caráter diverso dos atrás mencionados. A diferença é que, quando confrontado com a visão de sangue ou de uma agulha, a pessoa experimenta não só medo, mas também repugnância. Naturalmente, as fobias podem e devem ser tratadas como se apresentam quando se apresentam num quadro de profunda, um quadro exagerado, né? Profundidade exagerada. Mais adiante, neste livro, abordaremos algumas recomendações sobre o que fazer para resolver os problemas relacionados com as fobias. A seguir, estuda-se o medo e o terror comparados com a liberdade interior que resulta do temor de Deus. E, portanto, vamos deixar esse aspecto para uma próxima mensagem. Antes de mais, eu gostaria de terminar encorajando todos a confiarmos em Deus. Esta situação que está a experimentar-se ao redor do mundo vai passar. É uma situação que, especialmente para nós cristãos, nós podemos entendê-la como fazendo parte do princípio de dores, fazendo parte de um aspecto que está previsto nas profecias e que são pestes. E sem dúvida é ameaçador, sem dúvida é perigoso e naturalmente que nós não devemos ser irrealistas, a fé nunca é irrealista. Nós precisamos realmente de confiar em Deus, confiar que o Senhor está connosco, o Senhor vai nos ajudar a ultrapassar esta situação. Quanto aos membros da Igreja, nós aconselhamos a seguirem as instruções das autoridades. No nosso caso, nós fechamos a Igreja, mas eu, como vivo aqui ao lado, naturalmente que nós estamos a filmar estas mensagens e estamos a ministrar à vida de todos os irmãos que entenderem poder receber alguma coisa da parte de Deus com estas mensagens. Deus ricamente vos abençoe. Oremos. Senhor, oramos neste momento para que o medo, as fobias, não tomem conta de nenhum filho de Deus. Em nome de Jesus eu oro para que nós, todos, por causa do amor a Ti, por causa do amor que Tu tens por nós, por causa do amor que nós temos pela Tua palavra, Senhor. Esse amor, como está escrito lá por João, Senhor, esse amor perfeito vai lançar fora, vai expulsar o espírito de medo que Satanás muitas vezes, através ou por meio de circunstâncias, tenta colocar nos nossos corações, nas nossas mentes. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que
nós possamos ficar inundados com o amor de Deus e nós possamos amar a Deus de todo o coração, de tal maneira que nós sabemos que o Senhor jamais nos abandonará. O Senhor estará sempre conosco, jamais se esquecerá de nós. Obrigado, Senhor, porque tu estás conosco, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nos arrependermos de incredulidade por vezes, Senhor, em que nós ficamos sujeitos à mercê destas fobias, estes medos que nos paralisam, que nos impedem, Senhor, de olhar para Ti, olhar para a Tua palavra, confiar em Ti de todo o coração e ficar sossegados, porque está escrito na Tua palavra que no sossego e na confiança estaria a nossa força. Por isso, ó Senhor, eu oro por cada pessoa que está a assistir a este vídeo. Eu oro, Senhor, para que Tu toques na sua vida e o abençoes e, Senhor, ele possa realmente, de dentro para fora, expressar esse amor extraordinário que vai derrotar, que vai expulsar todo o medo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe.